Meu nome é Luiz Felipe, eu sou só um cara comum como qualquer outra pessoa, mas eu não estou aqui para falar de mim mesmo, eu estou aqui para falar de algo que não tem a ver com os meus achismos, com as verdades que eu formatei por mim mesmo ao longo da minha vida, baseado nas tradições que eu recebi dos meus pais, no dia a dia, no cotidiano. Eu sei que todo ser humano passa por esse processo e formata suas próprias verdades. Estou aqui para te falar de uma verdade que não tem a ver com achismos de homens, tem a ver com o Deus verdadeiro e com a palavra que ele enviou por meio do seu Filho e santo servo Jesus Cristo. A questão é que existe todo um mundo espiritual trabalhando dia e noite para que essa verdade ou ela seja infamada e seja descredibilizada, mesmo antes de ser ouvida, ou quando alguém dá ouvidos para que as pessoas desprezem ela, para que voltem a andar em função de todo o conhecimento que eles receberam e tradições próprias em função de achismos. Mas em nome de Jesus, daquele que é o cabeça de todo principado e potestade, daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, no Jesus Cristo da Bíblia, não no dos homens, não no das religiões, mas no Filho de Deus, o homem vencedor que está exaltado à destra de Deus, na posição de verdadeiro Deus e vida eterna. É em nome desse Jesus que está repreendido todo o poder do mundo espiritual que tem trabalhado para impedir você de ouvir isso que um dia eu também fui notificado e que é direito seu saber. E eu estou te dizendo isso porque esse mundo espiritual tem apregoado de uma forma sutil uma questão de respeito. Tudo que a gente tem ouvido bastante nesses últimos tempos é intolerância religiosa e respeito. Eu também sou contra a intolerância religiosa. As pessoas elas podem optar e ficar onde elas querem. Elas podem optar e ficar com as tradições delas. É uma prerrogativa do ser humano de querer ficar com o que acha. Eu não estou aqui para discutir religião, não. Eu estou aqui para anunciar um direito que é independente das religiões. Eu não estou aqui falando da parte do evangélico, não estou aqui falando da parte do testemunho de Jeová, do católica, do espírita, do budista, do shintoísta, do umbandista, do candomblessista, nem do ateu, ou qualquer outra religião que possa existir. Eu estou aqui para falar de uma verdade que não tem a ver com as religiões dessa terra, não tem a ver com achismos de homens. Tem a ver com algo que Deus disponibilizou superior a qualquer outra coisa. E esse direito você tem de ouvir. O direito que você entrou nessa terra separado de Deus. Passou a estar sujeito a um conhecimento que nunca foi de Deus. Passou a formatar opiniões e critérios de certo e errado baseado numa mesma fonte. Não importa se você tende para a esquerda ou tende para a direita. Todos, na verdade, estão baseando as suas opiniões numa mesma fonte. Numa árvore que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto dela gera um bem e um mal, mas cuja consequência desse bem e mal é morte. E dependendo do prisma de onde você está olhando para essa árvore, se é à direita ou à esquerda, o bem fica à direita ou o bem fica à esquerda. Mas dentro dessa justiça é uma justiça corrupta, onde os homens se oprimem, onde a vida está sujeita a milhões de milhares de mazelas, cujas alegrias a gente precisa ficar atacando combustível porque elas são passageiras, a gente precisa ficar tentando repetir os processos para ver se aquela alegria se mantém, mas as mazelas, dificuldades, lutas, elas são desproporcionais em relação a essa alegria, de uma vida que é passageira, de uma vida que o ser humano semeia coisas de uma mesma maneira e colhe resultados completamente diferentes. O que eu estou te falando é um direito para que os teus olhos sejam abertos, para você enxergar que essa vida que todos nós herdamos ela é passageira, mesquinha, e que a condição dessa vida é uma herança que todos nós recebemos. É um direito seu saber. E quem te desrespeita de verdade é quem passou a vida inteira falando diferente para você que você não tenha noção disso. Quem te desrespeita é quem trabalha para você não saber que Deus enviou Jesus Cristo porque você entrou nesse mundo, assim como eu, numa condição aos olhos de Deus de morte. Quem te desrespeita é quem apregoa
que quem está te anunciando a palavra como ela é, essa verdade assim, mostrando que ele é tão limitado quanto você, ele está sendo intolerante com você. Pelo contrário, eu estou manifestando a tolerância que Deus teve com a humanidade, a longanimidade, a ponto de precisar moer o seu próprio filho para dar condição a gente de enxergar o que Deus quer. Que não é e nem nunca foi, nem nunca será regrinhas de homem de pode, não pode, faz, não faz. Mas quem não se reconhece pecador e injusto, debaixo de maldição, nunca vai conseguir aprender o que o Jesus da Bíblia falou. O que eu estou te anunciando são boas novas de justiça, por respeito ao que Deus estabeleceu e por um direito que você tem de saber. Eu não estou aqui para dizer que a religião A é certa, que a religião B é certa. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz. Não estou aqui para expor o meu achismo. O que a Bíblia diz é que tudo que a humanidade faz debaixo do céu, para Deus passou a ser delito e pecado. Delito e pecado porque passou a ser separado dele. Passou a ser baseado na justiça própria dos seres humanos. A partir dessa justiça própria, os homens passaram a formatar os seus valores. O que é amor, o que é respeito, o que é honra. E vivem assim. Olha a quantidade de denominações católicas, evangélicas, renovadas, espiritualizadas, braços de testemunhas de Jeová, linhas de budismo que existem. Esse mundo continua não pacificado, mundo continua cada vez mais injusto, que à medida que você vai vendo quão injusto ele é. Essa vida continua sendo absurdamente parcial, porque isso é uma condenação que a humanidade recebeu na natureza do primeiro homem, da qual todos nós viemos. Porque para nascer ser humano na Terra tem que ser semente de homem com mulher. Se para nascer uma laranjeira obrigatoriamente tem que ser semente de laranja, de macieira semente de maçã, semente de uva só dá parreira, para nascer ser humano só pode ser semente de homem com semente de mulher. E todos recebem a mesma natureza, recebem por herança essa natureza. Assim como nas coisas naturais a gente recebe a herança dos nossos pais, seja de dívida ou seja de receitas e bens, a gente recebeu do primeiro homem, todos nós recebemos uma natureza limitada que é sujeita a esses critérios de certo e errado, de bem e de mal. Porque esse primeiro homem que Deus formou desprezou o que Deus tinha estabelecido para ele. Esse primeiro homem escolheu ser independente de Deus, ele escolheu ser independente da vida. E quando alguém escolhe ser independente da vida, ele entra numa condição de morte. Morte não significa que ele morreu naquele momento, mas significa que ele foi separado, foi desligado no espírito. Todos nós, você está vendo isso aqui porque você tem um telefone celular. Quando a bateria do teu telefone celular acaba, por mais que você fique apertando a tela, ou se não usa telefone celular tipo BlackBerry, que tem teclado no teclado, você pode apertar o que você quiser que ele não vai funcionar. Um telefone não consegue se autocarregar sozinho sem que haja uma fonte externa. E isso passou a ser a humanidade. A vida da humanidade é isso. É um telefone celular, ela achando que ela está conectada por ela mesma. Mas a ligação com Deus, esse encerrar de morte, essa separação que foi provocada pelo primeiro homem, ela só se encerra na vida da humanidade quando ela crê que um homem precisou vir da parte de Deus, porque se um homem colocou uma condição de morte no mundo, a justiça de Deus é que um homem inocente veio para pagar a conta. Da mesma forma como o primeiro foi formado o segundo, ligado com Deus. E como esse andou cheio das coisas de Deus, dando ouvido às coisas de Deus, mesmo tendo os mesmos sentimentos que nós temos, ele deu ouvido a Deus o tempo todo, por isso o poder de Deus fluía na vida dele. Foi um homem que foi parar numa cruz. Porque a própria palavra de Deus mostra que Deus não tenta e não pode ser tentado pelo mal. E esse homem, Jesus Cristo, segundo as Escrituras, foi tentado o tempo inteiro. Deus não morre, Deus não tem princípio de dias nem fim de existência. Quem morreu na cruz foi um homem. E esse homem morreu para que a vida dele pudesse estar disponível ao que se reconhece limitado, pecador, que olha para si mesmo e vê que a sua justiça é parcial. Vê que precisa de algo que o justifique. E quando a gente crê com o coração nisso, esse direito que Deus disponibilizou por meio de Jesus, porque nunca foi a vontade de Deus que a humanidade vivesse a vida que ela vive, mas ele respeitou a decisão do primeiro homem.
Mas ele, como ele é justo e misericordioso, ele está dando condição à humanidade inteira de ser participante daquilo que esse primeiro homem desprezou. É direito seu saber isso. Eu estaria te desrespeitando se eu não te notificasse disso. E como eu falei, se você quiser ficar com o que você acha, é um direito seu. Eu também tenho a possibilidade de ficar com o que eu acho diferente do que diz a Bíblia. Mas se eu estou te falando do que de fato é da parte de Deus, você não está desprezando o que eu estou falando. Você está desprezando o que Deus mandou te anunciar. Que um dia me foi notificado. Deus enviou Jesus para salvar pecadores, não é porque Deus ama pecadores. Porque se ele amasse pecadores, Jesus não precisava ter parado numa cruz debaixo de porrada com uma coroa de espinho na cabeça, cuspido, escarrado, como maldito, entre ladrões. Pecador é quem pratica pecado. Deus odeia essa condição. Ele enviou Jesus para que a humanidade pudesse ser justificada e andasse em novidade de vida. Para que o amor dele pudesse fluir. Para que a humanidade que creia naquilo que ele disponibilizou ande guardada das mazelas dessa vida. Não ande na mesma regra que o mundo anda não. E tenha condição de, dando ouvido ao que Jesus falou, colher a plenitude da vida eterna. O que eu estou te dizendo, que é um direito de você saber, é que importa você nascer de novo. Nascer de novo não é o direito de você voltar na terra várias vezes. É crer com o coração que Deus propôs uma justiça do próprio braço, não porque te amava, não. É porque Ele quer te amar. Ele quer que o amor dele flua na tua vida. Ele manifestou na sua bondade e misericórdia algo que ele diz muito grande naquilo que ele fez por meio de um homem que foi moído, mas que foi ressuscitado. Porque Deus está mostrando que Ele é Deus de ressurreição e vida. Ele não é Deus de reencarnação, Ele não é Deus de aperfeiçoamento da carne, Ele é Deus de ressurreição e vida. Eu sei que isso parece loucura num primeiro momento para quem nunca ouviu isso. E na verdade para a sabedoria dessa terra, isso é loucura. Mas o nome disso é o verdadeiro evangelho, é poder de Deus para todo aquele que nele crê. E dá condição ao que dá ouvidos a isso, de poder aprender o que Deus quer, receber a instrução, para não receber a herança final que esse primeiro homem determinou. Aquilo que esse primeiro homem provocou não livra, mesmo esse que crê, da morte física, porque essa natureza terrena está sujeita à destruição. Mas quando você crê no nome de Jesus, naquele que está assentado à destra de Deus, naquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, naquele que ama aquele que tem e guarda o que ele mandou, e não ama qualquer pessoa, você vai passar a ter direito a usufruir do amor de Deus para colher a plenitude dele. Isso um dia me foi anunciado. Você tinha direito de ouvir isso também. E é isso que você está sendo notificado. Quem te desrespeita é quem fala diferente disso. Quem te desrespeita são aqueles que falam do que acham, querem manter você cativo, bebendo da glória dos homens, se gloriando em você e que você se gloriando neles. Eu não vim aqui falar de glória de homens, eu não vim te falar de mim mesmo. Eu vim anunciar o Jesus que foi enviado da parte de Deus, que dá condição ao que crê de ser justificado e andar em novidade de vida.